Então, isto é romper com a realidade. Tá certo? Então, na psicopatia, que eu chamo de condutopatia, depois eu te explico até por que que tem interesse. Eu chamo de condutopatia, porque então ela difere da doença mental, porque não há ruptura. Agora, o que o condutopata, que é o nome que eu gosto de dar, o que o condutopata tem de diferente do normal? Porque ele não é normal também, não é isso? Sim. Bom, Entendeu? com as outras conversas que eu tive com pessoas é que, putz, faltam algumas noções que as outras pessoas têm. O cara não consegue, por exemplo, sei lá, não sei se é um mito isso. Inclusive, se tiver Vamos algum falar mito... mito e verdade Isso. dos condutopatas. O cara não tem empatia. Ele não... as relações deles com as outras pessoas Está certo, verdade. Elas funcionam de uma forma mais... como é que essa pessoa me serve diferente do... deixa eu... Putz, gosto dessa pessoa, sabe? Mas eu não sei se é um mito ou é verdade. Não, esse é verdade. O condutopata é um sinônimo de psicopata, sociopata, loucos lúcidos, loucos morais e outras dezenas de nomes que a história deu para esses indivíduos fronteiriços. Tá certo? Tá. Então, qual que é a diferença dele para uma pessoa normal? Basicamente, Igor, ele não tem um condutopata verdadeiro. Ele não tem sentimentos superiores de piedade, de compaixão e de altruísmo. Todos os seres humanos, pouco ou muito, têm sentimento de piedade, de compaixão, sofre com o sofrimento do outro, se esse outro for um querido, etc. O condutopata, não. O condutopata não acontece isso. Mas não necessariamente ele vai se transformar num monstro por causa disso. Ele consegue... Existe a possibilidade de se manter neutro no mundo também, né? Olha, a verdade é que esses indivíduos, eles normalmente, eles não têm nenhum tipo de... Por exemplo, você tem tratamento, mas você não tem cura. Então, eles permanecem assim, desde que eles nascem até a hora que eles vão morrer. Na verdade, é uma zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade mental. Isso significa, por exemplo, que não dá para uma pessoa se tornar psicopata ou condutopata ao longo da vida. Não. Adquirir, não. Não é adquire. possível. Não adquire porque não é uma da vivência... mesma forma que não cura. Entendi. Não é por exemplo, não é fruto de uma vivência dolorosa, de um trauma infantil que você teve, que você vai se tornar um condutopata. Mas as circunstâncias que você está inserido podem ativar ou não a tua predisposição. Sem dúvida nenhuma. Claro, desencadear, pode. Tá. Se eu tiver aquela potência. Isso é importante. Eu tenho uma potência, eu entro num meio que não é favorável, que vai estimular as minhas potências, eu posso fazer com que aquilo se transforme em ato. Tá. Então isso significa que, assim, se a gente vivesse numa sociedade, por exemplo, que a maioria das relações entre as pessoas são justas, a gente teria menos problema de serial killer. Eu penso que o ser humano... Você fala algo muito importante. O ser humano, ele não é só físico, ele não é só mental, ou seja, ele não é só biológico e só psicológico, ele também é cultural e é social. Então, todos esses elementos biopsicos, socioculturais, eles entram na formação e no psiquismo do indivíduo manifesto. Ele se manifesta diante de todos essas imponderáveis, que quando ele está numa sociedade, fatores desencadeantes, seus medos, etc. Ô Guido, me conta, assim, o que realmente te fascina, cara, na loucura? Porque é isso que você estudou a tua vida inteira, é isso que você trabalha, é isso que você escreve sobre, né? Sim. Por quê? O que é que tem nisso que te fascina tanto? Igor, eu gosto demais de ler, de estudar, de pesquisar a mente. Então, eu acho que o contato com os doentes mentais, ou mesmo a loucura, ela desperta, não é curiosidade. Eu não saberia te responder se é algo que está assim, que fascina, mas não pela loucura ou por aquilo
que eles estão fazendo ou que eles fazem. Não por aí. Mas no sentido de manifestação da doença, aquela psicopatologia. Isso me fascina, sempre me fascinou. Interessante, né? Pois é. Vocês fazem umas perguntas que, às vezes, eu preciso entrar para o início da minha profissão para me lembrar disso. Mas é verdade, viu? Porra, peço perdão, cara. Não, mas eu tô gostando. É porque, cara... É legal Sabe isso, por quê? faz parte da vida. Ó, uma das coisas mais... Assim, eu gosto de... Por que eu gosto de conversar? Gosto muito de conversar com as pessoas. O jeito que elas enxergam a vida, que é necessariamente diferente do meu jeito, me fascina toda vez, sabe? Então, eu fico pensando como é trabalhar com pessoas que enxergam a realidade de forma absolutamente distorcida, sabe? Deve ser uma... Assim, as perspectivas da vida ou das coisas que acontecem, dos fatos e da realidade, chegam para você de jeitos que eu acho que eu não consigo imaginar, porque são mentes que enxergam a coisa diferente, sabe? Eu lembro quando meu avô, no final da vida dele, ele já estava senil, e ele entrava numa pira que ele levantava da cama, segurava as barras da janela e gritava que estava preso na própria casa, e chamava minha tia de Ana, e o nome dela é Lucinéia, sabe? Sei. Alguma coisa assim, não lembro direito. Sei que ele sacudia a janela putz, e eu ficava, nossa, cara, o que será que tá passando na cabeça dele agora, nesse momento, sabe? E tu conversa com esses caras o tempo inteiro, né? O problema é que, às vezes, assim, a maioria das vezes eles estão matando pessoas, né, cara? Olha, não é... Eu acho que eu acabei ficando, assim, conhecido também por essa parte desses crimes que são crimes violentíssimos, hediondos, e eles acabaram frequentando a mídia. Então, como eu trabalhei neles, mas o dia a dia não é isso. O dia a dia é bem diferente. Graças a Deus, né? Porque esses crimes hediondos, eles sempre existiram, existem e existirão. Mas eles não são diários, felizmente. Sim. Então, como é que é no dia a dia do teu trabalho? Quem são os caras com quem você geralmente lida? Normalmente, a psiquiatria forense ela se divide em civil e penal. Então você tem a parte penal, quando tem esses indivíduos que praticaram crimes, e há uma suspeita de que o crime que eles praticaram não é um crime cometido por uma pessoa sã, então aí é que eu entro para fazer esse tipo de observação. Às vezes você é contratado pelo advogado de defesa, como no caso do Fará Jorge, não é? Sim. Não foi a defesa que te contratou? Contratou. Mas veja, eu somente aceito trabalhar naquilo que eu acho que é a verdade. Porque o médico é diferente do advogado, Igor.